Lula é candidatíssimo à presidência em 2026, pelo menos segundo o que ele diz a deputados. Então ele está jogando realmente aberto agora. Mas o que isso quer dizer? Será que de fato o Lula está pronto e tem popularidade suficiente para seguir como candidato em 2026? Esse debate a gente vai ter agora no Plantão do Meteoro. Será que teremos um Lula 4? Cara, seria super inédito, hein? Vou trazer aqui na tela o Pedro Zambarda com a gente, ó, o arroba do Pedro é o Drops de Jogos, para você se inscrever no canal do Drops e também seguir. E o meu arroba aqui, ó, lu.junior, para você me seguir lá no Instagram também. Pedro, o Lula tem poder ainda, tem poder político, digamos assim, apoio político? Dá um caldo ainda para 2026? Olha, Lúcio, ele tá assumindo, viu? E é uma coisa que não é tão comum assim ter presidente. Talvez o Lula 1 pro Lula 2 ele tenha feito já se antecipado, né? Mas normal o cara deixar um pouco mais para cima das eleições, né? A gente tá ainda há mais de 1 ano e meio, mas o Lula já tá dando alguns acenos importantes, acho que talvez para movimentar um pouco mais o tabuleiro, para tentar também manter a confiança do governo. Só que assim, o Lúcio, por outro lado, quem esperava uma mudança do Lula para a esquerda, esqueça, porque isso foi dito num jantar com o Centrão. Então, bota na tela a reportagem da Folha de São Paulo. Lula diz a deputados que é candidatíssimo em 2026 e reconhece que o governo depende do Congresso. O presidente participou de um jantar com Hugo Mota e líderes, incluindo o deputado que recusou o ministério após ser anunciado. Reportagem do Rafael de Cunto. Lula fez um balanço do seu terceiro mandato durante um jantar com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados nesta quarta e afirmou que é candidatíssimo à reeleição em 2026, segundo o relato dos participantes. O jantar durou mais de 2 horas e foi organizado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O evento aconteceu nos mesmos moldes de um jantar feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, há 3 semanas. Criticado pela falta de reuniões com congressistas neste mandato, Lula prometeu manter contato mais ativo com o legislativo e disse que seu governo depende mais do Congresso do que o Congresso depende do Executivo. Talvez esse seja o problema, né, Lulão? Essas emendas aí que o Bolsonaro turbinou e você não mexeu. O líder do União Brasil, deputado Pedro Lucas do Maranhão, que recusou a indicação para assumir o Ministério das Comunicações, mesmo após ter sido anunciado pela gestão petista e decidiu continuar no mandato na Câmara, também participou do jantar. O fracasso nessa primeira tentativa de escolha da pasta expôs fragilidade do governo, que acumula uma série de desgastes neste ano. Um jantar grande aí, do Lula, da Glaze e dos partidos da base aliada, né? Eu esqueci o Guimarães do PT ali. De acordo com os relatos, o petista fez um discurso longo de mais de 30 minutos em que elencou o que considera as principais realizações do seu governo, fez comentários sobre a sua história e apresentou a sua visão sobre as questões sociais do país. Lula afirmou ainda que está com a saúde em dia e que será candidato à reeleição em 2026. No jantar com senadores no início do mês, o petista havia feito um comentário sobre o tema em que havia deixado no ar a certeza de que da candidatura e chegou a ser alertado de que era necessário ser enfático. O presidente também ouviu de todos os 16 deputados presentes, desde parlamentares do PSOL, do PT e até representantes das bancadas do PP, do Republicanos e do PSD. A maioria aproveitou o encontro apenas para se apresentar ao petista e fazer elogios à sua decisão de dialogar mais. A fala mais incisiva por parte de deputados foi de Hugo Mota, que defendeu a autonomia do Poder Legislativo para alterar projetos enviados pelo Executivo e a independência da Câmara, mas também fez elogios ao presidente e à harmonia dos 3 poderes. Lúcio, sabe por que o Lula vai ser candidato? Vamos contar francamente aqui, saindo um pouco da eleição. E tem a reportagem aqui com detalhes, né? Horas antes do jantar, o líder do União Brasil, Pedro Lucas, havia encontrado Lula no Palácio do Planalto, recusou o cargo. Mas é o seguinte, o Lula é candidato, porque saiu na coluna da Tainá Falcão aqui na CNN Brasil, o Hugo Mota decidiu não pautar o requerimento de urgência da anistia do Bolsonaro. O Lula já sabe como vai ser o tabuleiro do ano que vem. E assim, isso provavelmente era uma das coisas que a base mais próxima dele de esquerda requereu. Como é que esses partidos de centrão querem continuar com ministérios no governo
sendo que tem alguns votando para anistiar os golpistas de 8 de janeiro. Exato. O Lula Inclusive, tá o Lula fechando teve que questão. entrar, né? O Lula teve que entrar nesse jogo. E é importante que ele entre, tá, Lúcio? Porque, assim, o pessoal vê isso assim como uma intromissão excessiva do Lula, mas eu acho que essa questão toda, cara, é assim, o governo tem que ter uma baliza mínima. O governo precisa colocar que eles são efetivamente contra golpe de Estado. E, assim, se esses caras querem compor com o governo, eles têm que dar demonstrações de que isso não vai rolar. O Hugo Mota precisa entender que o destino do Arthur Lira não está selado ainda. O Arthur Lira pode virar um Eduardo Cunha, tá, gente? Acabar numa operação da Polícia Federal porque ficou apoiando o bolsonarista por aí. Aí o Hugo Mota decidiu se mexer. E como o Centrão está se movimentando no sentido de se afastar da anistia do Bolsonaro, quem é que ganha força nisso? A extrema-direita começa a ficar embolada. Qual que é o caso, Lúcio? Vamos organizar o campo de esquerda. Vamos lançar o Lula candidato. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, avisou aliados que decidiu não pautar o requerimento de urgência do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos criminosos de 8 de janeiro de 23. Pedido de urgência foi protocolado pelo Partido Liberal, PL do Bolsonaro, na semana passada, com apoio de 264 deputados e precisa ser pautado pelos presidentes da casa para ser analisado. Mota decidiu um dia após um jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes da Câmara. Parlamentares de esquerda e de centro têm avaliado a possibilidade de revisar penas excessivas e pretendem discutir o texto, mas não querem a aprovação da anistia ampla e restrita. Após defender o tema da anistia restrita, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que o Partido Liberal revise o projeto de lei. A ideia, segundo apurou a CNN, é concentrar a punição apenas em quem depredou patrimônio público. A pena prevista para o crime é de 3 anos. Mota tem buscado diálogo com os representantes dos 3 poderes para chegar a uma alternativa de consenso, já que o governo é contrário à proposta. Neste mês, ele teve reuniões com Lula e com Bolsonaro. A CNN, o líder do PL na Câmara, Sócrates Cavalcante, admitiu a possibilidade de flexibilização de trechos do projeto, como forma de driblar a resistência de parte do Congresso. O deputado, no entanto, rejeita a ideia de abrir mão da proposta. Caso Mota coloque na pauta o requerimento de urgência, o projeto de lei poderá ser analisado diretamente no plenário da Câmara, sem necessidade de passar por comissões temáticas ou especiais. Se for a votação, o documento precisa ter a maioria absoluta, 257 votos. O projeto está parado desde o dia 28 de outubro, quando, na véspera da votação da CCJ, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, deu novo despacho para que o texto fosse analisado por outras comissões e, desde então, a comissão especial nunca foi instalada. O Hugo travou a votação do PL da anistia. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? O Lula assume que é candidatíssimo, aí o governo cometeu um erro. E eu digo qual é. Confiou ainda mais no Centrão. O Juscelino Filho caiu por uma investigação pesada, envolvendo inclusive acusações de corrupção com ele. E o Lula já foi procurar no União Brasil o nome do Pedro Lucas. O Pedro Lucas rejeitou o convite do Lula para assumir o Ministério das Comunicações. E uma coisa que precisa ser dita, tá, Lúcio? Ele recusou, a matéria da Carta Capital não diz isso, esse cara que é do União Brasil do Maranhão, dizem a boca pequena nas fofocas de Brasília que ele recusou porque ele deve ter um escândalo com emendas parlamentares. E aí ele não quer terminar exposto por conta disso. É uma fofoca que corre. E aí, por que ele tá com medo disso, Lúcio? Porque é o seguinte, meus caros, o Supremo foi com tudo para cima do Bolsonaro. Teve a operação agora da Polícia Federal para cima do INSS. O PT ficou tanto tempo no poder, o PT caiu para o Mensalão, caiu para a Lava Jato, mas o PT sempre defendeu a fiscalização e a transparência dos poderes. A lei de acesso à informação que nós jornalistas usamos foi sancionada pela Dilma. E isso dá autenticidade para os nossos governos de centro-esquerda. Então essa galera do Centrão está se tocando que apoiar o Bolsonaro é suicídio. Até, eventualmente, aceitando cargo no governo Lula. Então eles estão vendo que é melhor você virar amigo do rei com essa Polícia Federal investigando do que aderir ao bolsonarismo louco, Lúcio. Eu acho que é mais ou menos isso que está rolando. Apesar da presepada, porque assim, é muito ruim quando um presidente indica um nome e o cara recusa o ministério. Eu não lembro de nenhum caso conhecido disso.
de cara ter sido indicado pelo presidente e ele se recusar, mas parcialmente o Lula resolveu esse problema com essa notícia do G1 que nós temos aqui de hoje mais cedo. O Lula nomeou Frederico Siqueira como novo ministro das Comunicações no lugar do Juscelino Filho, que caiu por um escândalo de suposta corrupção. O comando da pasta estava vago desde que Juscelino Filho foi denunciado pela PGR ao Supremo e pediu demissão no 8 de abril. Primeiro indicado, Pedro Lucas, recusou o convite para seguir como líder do União Brasil na Câmara. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou e empossou nesta quinta o engenheiro Frederico Siqueira como novo ministro das Comunicações. Até a nomeação, Siqueira presidia a Telebrás, empresa pública vinculada ao Ministério. Segundo o Palácio do Planalto, a indicação de Frederico para o cargo foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é do União Brasil. Olha o Centrão indicando cargos, ô Lúcio. Foi o tal do Pedro Lucas, mas vai o Davi Alcolumbre e já soluciona a questão. O comando do Ministério das Comunicações estava vago desde o dia 8. Juscelino Filho foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo por supostas irregularidades em emendas parlamentares. Em um primeiro momento, a União Brasil indicou Pedro Lucas, deputado do Maranhão e líder do partido na Câmara. Ele chegou a jantar com Lula e com a ministra Gleisi no Palácio do Alvorada e será anunciado como futuro ministro. No entanto, na terça, Pedro Lucas pediu desculpas a Lula em uma nota e disse que não aceitaria o convite. Por trás da recusa está uma disputa interna entre a União Brasil e o medo do grupo mais próximo de Rueda e a Pedro Lucas de perder influência na bancada da Câmara. Nesta quarta, Lula, Alcolumbre, Juscelino Filho, Pedro Lucas e Gleisi participaram de uma reunião no Palácio do Planalto para tratar do comando do Ministério das Comunicações, ocasião em que a indicação de Frederico Siqueira foi levada ao presidente da República. Quem é que é esse Frederico Siqueira? É um técnico, tá, gente? Ele possui mais de 26 anos de experiência profissional no setor de telecomunicações e TI, dos quais 21 anos dedicados à empresa Oi, ao lobby, exercendo cargos de liderança nas áreas de operação, planejamento institucional e regulatório e comercial, diz a biografia no site da empresa. Frederico Siqueira Filho também possui conhecimentos em administração, ciências políticas, comunicação e em diversos segmentos de gestão, tais como gestões de crise, de terceiros e de projetos. Segue a explicação do site. É assim, Lúcio, o Lula é candidato de novo e candidato pelo Centrão, tá? Vamos ser muito sinceros aqui. Não é o Lula sindicalista, não é nem o Lula de 22, que ele fez a frente amplíssima, mas ele lembrava da importância dos governos sociais. É um governo que está cada vez mais dentro do sistema, e aí eu tenho um pouco de medo do seguinte, o Centrão, se sentir que o Tarcísio tem chance de ganhar, vai trair o Lula, tá? É bem possível. Esse é meu medo. Esse é meu possível mesmo. É claro que aqui cada um fala por si, né? Eu, particularmente, não sou lulista, não sou necessariamente governista, eu sou progressista. E aí, quando a gente vê esse governo de coalizão do presidente Lula trazendo o Centrão para dentro, não só o Centrão, né? Porque eu não considero União Brasil Centrão, Pedro. Eu considero União Brasil direita. Né? Sim. Isso é meio dolorido. É meio dolorido você ter votado no Lula e ver ele trazendo esses caras do União Brasil, como, por exemplo, que tem em seu quadro caras como o Sérgio Moro. Né? Agora, não é por isso que eu não vejo sentido nesse movimento. Tá? Desde que o Lula decidiu que ia fazer esse governo de coalizão, que ia trazer esses partidos que têm grande capilaridade no parlamento, eu entendi. Sou a favor? Cara, acho que não, mas eu também entendi o cenário, porque a governabilidade seria praticamente nula se não trouxesse esses caras para o lado do governo. E agora, tem o ponto de que esses caras talvez não tenham contribuído muito para a governabilidade, é verdade. Né? A gente viu pautas que eram importantes para o governo não irem para frente porque não tinha voto suficiente no parlamento. Por outro lado, muitas das conquistas foram exatamente porque nessa negociata entre entregar cargos para partidos que não necessariamente são de esquerda, que não necessariamente apoiaram o Lula na eleição,
em troca de votos que fizeram, por exemplo, passar a reforma tributária, que fizeram passar, inclusive, o orçamento ali de transição, né? Então, são coisas que foram, sim, vitórias do governo que foram necessárias para isso. Então, gente, política não é simples, não é preto no branco como a gente imagina. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa fazer acordos, especialmente num momento como esse, Pedro. Especialmente Sim. numa Câmara tão à direita como a gente tem, e num cenário político mundial que tem sido favorável à extrema-direita. Então, quando a gente olha para 2026, eu entendo que a gente precisa ter o Davi Alcolumbre ao nosso lado, eu entendo que o Hugo Mota estando bloqueando aí uma urgência da PL da anistia seja importante para nós também, mesmo que sejam atores que obviamente não são progressistas, obviamente não são de direita, mas que defendem o seu interesse, como é o Centrão. O Centrão é isso, o Centrão defende o seu interesse independente do lado, né? Agora, é de fato uma preocupação, como o Pedro trouxe, né? Se eles verem qualquer possibilidade da extrema-direita com outro candidato que não Bolsonaro, porque não será, está inelegível, ter qualquer possibilidade de vencer o Lula, e aí a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de scout, a gente está falando de dados, de qualquer tipo de levantamento, a chance dessa galera trair o Lula é enorme. Assim como foi no impeachment da Dilma, né? Sim. É que eu acho também, Lúcio, aí eu me identifico assim como você, eu me acho uma pessoa progressista. Gosto muito da trajetória do presidente Lula, eu acho que ele é o maior líder político que nós temos, e se ele ganhar essa quarta eleição, eu acho que ele supera o Vargas, tá, em termos de sobrevivência política. O Vargas, ele teve que fazer uma ditadura, né, gente? Depois se elegeu presidente, enfim, é uma liderança que teve muitos avanços e muitas controvérsias. Mas tem um amigo nosso aqui no Superchat que ele falou, o Sil, né? Todo dia a esquerda tem a oportunidade de tomar a pauta da corrupção para o nosso lado, mas as alianças impedem isso, limita a botar a fogo na extrema-direita e perde a confiança da população com a direita. Cara, mas o problema todo é que eu acho que o raciocínio do Lula é muito simples, gente. O Lula não está mais jogando com a questão dele ser reconhecido como centro-esquerda, Lúcio. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que o Lula está sendo reconhecido, tá jogando com o fato dele ser um cara do sistema. E aí ele está esforçando para o sistema rejeitar o golpe. Eu acho que essa é a aposta dele nessa, que provavelmente vai ser a última eleição dele. Ele não tem mais idade para entrar num quinto mandato, e eu acho que não deveria. Mas o quarto mandato, eu acho que a questão é essa. Ele se contenta em ser a questão do sistema, ele vai deixar como legado programas sociais muito importantes, mas assim, a nós da esquerda, a gente precisa entender que a gente tem que remar independente do Lula, gente. A gente tem que formar novas lideranças, a gente tem que voltar a cativar a população, e eu acho que é essa questão. Eu não tenho ódio, não tenho... Eu tenho uma visão muito parecida, assim, com muitos amigos petistas que eu tenho, e até, por incrível que pareça, aí meus amigos petistas vão ficar putos. Eu gostei muito da participação do Ian Neves ali no Inteligência Limitada, que ele falou, o Lula não é o problema, o Lula também é o resultado desse sistema que tá aí. E ele fez coisas importantes e coisas muito melhores. É óbvio que o governo dele vai ser sempre muito melhor do que qualquer cara da extrema-direita, ou mesmo da direita liberal. Mas é isso, ele vai lutar com as armas que ele pode, e infelizmente é com uma aproximação do centrão. Agora, o que me apavora é o seguinte, como é que a gente vai evoluir esse país com esse Congresso abarrotado de emenda, né? Só o Supremo para lidar com isso aí mesmo. Cara, pois é. Esse é um ponto muito diferente, né? Porque quando você fala, né, Pedro, acho que o nosso corte já tá ficando longo, mas quando você fala, né, que o Lula acaba sendo um cara do sistema, ele precisou disso para conseguir entrar como presidente em 2002. Porque a gente está falando de 2002 para frente que a gente não teve reforma agrária, os bancos tiveram lucros enormes, então a gente não está falando de um governo de esquerda daquelas raízes. Não, a gente está falando de um governo que foi negociando, foi levando coisa muito importante para a população. Tivemos, assim, sim, programas e caminhos extremamente importantes, progressistas, sim, mas para que isso fosse possível, tanto é que na época apelidaram, né, de Lulinha Paz e Amor, porque seria um Lula de terno e gravata
e não de camiseta andando com a galera na rua necessariamente, né? Mas faz parte, gente. O nosso país, a democracia é muito curta. É muito curta. E é um país necessariamente de origem conservadora. Né? Então é difícil. A gente nunca teve uma maioria no Congresso de esquerda. Sim. Né? Então são coisas que a gente acaba tendo que dar a mão para conseguir ter alguma possibilidade de governabilidade, né? E eu repito o que eu falo, gente. Eu entendo as pessoas que criticam o lulismo, criticam o petismo, mas eu acho que há um fenômeno, um cara que era retirante nordestino, que foi perseguido pela ditadura militar, que fazia greve no ABC, se tornar presidente. Talvez 4 vezes. Pois é. Perfeito. E com isso ficamos por aqui. O que você acha de tudo isso? Pode discordar da gente, tá? Comenta aqui embaixo, não tem o menor problema. Tamo junto. Nosso campo progressista precisa debater também. Ficamos por aqui, Pedro. Obrigado, viu? Obrigado, queridão. Grande abraço. Até a próxima.